Gostaria inicialmente de agradecer o convite do Espaço Cultural CPFL e ao professor Antônio Carlos Moraes, que organiza esse módulo. Inicialmente, dizer a vocês que a temática, com essa palavra que o Deleuze e o Guattari chamavam de palavra bárbara, desterritorialização, na verdade é uma temática bastante difundida, pelo menos nos últimos 10 anos, não só na geografia, mas também fora da nossa área específica de trabalho. E eu, particularmente, tenho trabalhado com esse tema da desterritorialização, pelo menos desde 94, 95, quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, analisando a migração dos gaúchos pelo interior do Brasil, no que eu chamei da rede regional gaúcha no interior brasileiro. Uma migração muito importante, né, porque eles difundiram pelo interior do Brasil e continuam difundindo uma série de, não só a parte da inovação tecnológica, principalmente a partir da cultura da soja, mas também toda uma relação cultural e política, né, com os locais onde eles se situam, o que faz com que se diga que é um grupo migrante claramente não desterritorializado, né, é um grupo que, na verdade, constrói novas territorialidades. A partir desse empírico, né, dessa base concreta que eu trabalhei com a migração sulista no interior do Brasil e até fora do Brasil também, depois eu expandi no final dos anos 90 esse trabalho para os migrantes sulistas no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, os vizinhos aqui do Mercosul, tentando ver também as consequências desse movimento migratório para essas áreas. E, na verdade, a partir daí, começou a se expandir o meu interesse pelo tema e eu comecei a tentar fazer um levantamento, principalmente para autores fora da geografia, de como que eles trabalhavam com o tema e utilizavam o termo desterritorialização, mas, na maioria das vezes, sem discutir o conceito de território que ficava por trás, né? A base teórica sobre o conceito de território, o qual eles estavam utilizando ao falar de desterritorialização. Então, se percebe que há um movimento dentro das ciências sociais, a partir dos anos 90 para cá, de trabalhar muito com a expressão desterritorialização, mas sem uma certa, muitas vezes, uma consistência teórica, na medida em que não há uma discussão sobre que conceito de território esses autores estão se referindo. Então, o nosso trabalho ele foi muito em cima de uma análise crítica desse movimento, né, da desterritorialização, e, na verdade, falar mais da construção de novas territorialidades, que é o que a gente acredita, e não tanto um movimento simples, né, unilateral de destruição de territórios. Uma dialética, então, que se estabelece entre um movimento de destruição de territórios e de reconstrução deles. Então, o que eu trago para vocês, para a gente debater, se estrutura numa primeira parte uma visão mais teórica, né, um pouco árida, sobre a temática da desterritorialização, que eu coloquei aí problemática e proposição, o conceito de território, né, a partir do qual a gente tem que analisar o processo de destruição ou não de territórios, o que eu chamei de rompendo as dicotomias, né, que muitos desses discursos que falam de que o homem está perdendo hoje a sua base territorial, eles têm como pano de fundo uma série de dicotomias, entre elas a dicotomia entre espaço e tempo, né, como se o território fosse fixação e mobilidade, e a rede ou esse processo que domina o mundo contemporâneo fosse um processo, então, de mobilidade extrema e, portanto, de desterritorialização. Existe um outro debate interessante, a partir dessa reconstrução do conceito de território, naquilo que eu estou denominando de território zona e territórios rede, uma distinção entre os dois para mostrar que a gente, na verdade, está passando uma sociedade cuja base era a construção em cima do que a gente chama de território zona e a proposta hoje, então, da gente entender o mundo a partir da ideia de territórios rede, e não de uma dicotomia, território de um lado e rede de outro, como alguns autores propõem. A ideia, então, é discutir um conceito chamado multiterritorialidade, que eu acho que dá conta melhor da realidade que a gente está vivendo hoje do que o processo de desterritorialização. Dois exemplos que vão aparecer aí de uma maneira um tanto rápida, porque o tempo também não vai permitir uma análise mais aprofundada, mas eu escolhi aí o terrorismo, né, as redes, principalmente da Al-Qaeda, as redes do terrorismo globalizado e principalmente as diásporas, que eu acho que é um tema que eu posso falar um pouco mais sobre ele, porque trabalhei também, na época, essa migração dos sulistas pelo interior do Brasil e nos vizinhos do Mercosul, eu chamei de diáspora gaúcha. Só que eu tive que usar entre aspas, porque, na verdade, não configura exatamente uma diáspora. A gente vai ver por quê depois, quando chegar nessa exemplificação. E, por fim, então, o que sobraria para a desterritorialização? Né? A tentativa que eu faço é de associar, ao invés de chamar de desterritorialização, eu chamo de territorialização precária e, paralelo a esse processo, né, de precarização dos territórios humanos, nós teríamos também um processo concomitante do que eu estou chamando de reclusão territorial. Só que não vai dar muito tempo para a gente comentar, eu vou colocar mais como uma temática para ser desdobrada, né, depois,
na medida que é uma pesquisa também que eu estou iniciando. E coloquei não concluindo, porque a conclusão realmente vai ficar, a gente vai ficar devendo para vocês e deixar mais algumas questões do que propriamente respostas. Então, inicialmente, quando se fala, né, de desterritorialização, o que muitos autores denominam desterritorialização, em visões muitas vezes dicotômicas, né, na verdade se refere à criação de novos tipos de território, os quais podemos denominar territórios-rede ou redes que reúnem múltiplos territórios, e de forma mais complexa, a intensificação do fenômeno do que a gente chama então de multiterritorialidade. Essa vivência, né, de múltiplos territórios ao mesmo tempo, concomitantemente ou consecutivamente, a gente vai ver depois duas formas de realizar essa multiterritorialidade no mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo, não devemos esquecer que se intensificam os processos de precarização e ou de reclusão territorial, de fechamento também, né? Há formas territoriais de fechar, novos muros que estão sendo construídos mundo afora, o que mostra que há uma concomitante, né, retomada desses princípios mais tradicionais de territorialização através da reclusão, que eu chamo aí de velhas estratégias de controle territorial. O mais adequado, portanto, seria utilizar o termo desterritorialização, nunca dissociado de territorialização, numa dialética entre os dois, relacionado a um conteúdo social, ou seja, os processos de precarização, entre aspas, aí, já que esse termo é muito polêmico, exclusão territorial. Então, inicialmente, a parte mais teórica, né, do nosso debate, acho que é importante começar falando da importância, né, dessa utilização do termo desterritorialização no mundo contemporâneo para entender os processos sociais que estão se desencadeando. E aí eu tentei fazer um levantamento, obviamente não exaustivo, mas um levantamento que percorreu vários autores, grande parte deles fora da área da geografia, que utilizam o termo, e aí a gente se pergunta sempre, né, qual é o conceito de território que está por trás desses discursos deles sobre a desterritorialização. E aí eu identifiquei pelo menos 4 grandes proposições, uma de base mais econômica, uma de base mais política, outra de base mais cultural e, finalmente, uma perspectiva filosófica, que é dos dois autores, o Deleuze e o Guattari, que são aqueles que mais desdobraram, né, uma discussão teórico-filosófica sobre o tema da desterritorialização. Então, iniciando pela desterritorialização numa perspectiva econômica, a gente pode citar, por exemplo, o Serge Latouche, esse autor, sociólogo francês, em que ele, numa noção muito ampla de desterritorialização, ele diz que a própria modernidade capitalista, né, o próprio processo de modernização que o capitalismo impõe, é um processo essencialmente desterritorializador. Portanto, o mundo moderno e mais ainda o mundo globalizado hoje seria praticamente sinônimo, globalização de desterritorialização. Outros autores colocam, aí mais especificamente para o momento contemporâneo do capitalismo, né, como o momento da desterritorialização ligado ao capitalismo dito pós-fordista ou capitalismo de acumulação flexível. E aí vem autores, inclusive, da própria geografia. O Michael Storper, esse geógrafo, ele define a desterritorialização associada muito com a questão das empresas, de como elas têm uma mobilidade muito grande no mundo contemporâneo e aquilo que outros autores chamam de deslocalização. Né? As empresas estariam deslocalizadas ou teriam uma localização muitíssimo flexível no mapa mundi, né? Poderiam sair e entrar de um país com uma rapidez incrível e chama isso de um processo de desterritorialização muito ligado ao caso específico das grandes empresas. Um outro autor interessante, o Pierre Levy, vocês devem conhecer do trabalho dele, o que é virtual, cibercultura, vários livros que ele escreveu sobre, ligados, né, à questão do chamado ciberespaço, e ele usa o tempo inteiro o termo desterritorialização, muito ligado a essa virtualização do mundo contemporâneo e que outros autores também vão ligar à própria esfera, né, econômica ao teletrabalho, né, que seria um trabalho então desenvolvido de uma forma desterritorializada, não tem mais a necessidade do trabalhador ficar dentro da firma, dentro da empresa trabalhando, pode trabalhar em casa e o trabalho é todo feito, né, através do computador. Então, isso aí também seria uma evidência de um processo de desterritorialização para essa visão, né, desses autores. Já outros que veem a desterritorialização priorizando a perspectiva mais política, como Bertrand Badi, que é um sociólogo francês, e o Omai, que é um guru aí da globalização, eles vão dizer que o Estado hoje está se debilitando, né, está entrando em crise, e as fronteiras não têm mais o peso, né, que elas tinham no passado, e com isso, o discurso do fim do Estado-nação e do fim das fronteiras, ou pretenso, né, fim, a gente está cheio de discursos aí dos fins, seria uma evidência da desterritorialização contemporânea. A gente vai ver depois, está muito ligado a uma visão bastante restrita de território, que associa a ideia de território sempre ao Estado-nação.
né, como se o único território existente fosse o território do Estado. Outros autores vão dizer que o mundo hoje é uma sociedade em rede, né, o Castells é talvez o principal autor, Manuel Castells, dessa linha de pensamento, né, e que, dominada pelas redes, pelo espaço de fluxos, não haveria mais fixação, né, uma certa estabilidade territorial no mundo e, portanto, haveria um processo também de desterritorialização. Por fim, o Neger e o Hart, no livro deles Império, né, trabalham também aí já com uma perspectiva associando com o Deleuze e Guattari, dizendo que a ideia de império contemporânea, né, que não é exatamente ligada à ideia de imperialismo, aliás, o imperialismo teria ainda essa base territorial forte, né, o domínio de estados, né, de áreas, de zonas aí ao longo do planeta, a ideia de império para ele seria claramente, né, ligada à ideia de desterritorialização. Não teria mais uma base territorial clara definida. A terceira perspectiva, a perspectiva cultural, a desterritorialização pode ser vista como produto do hibridismo cultural. O Canclini é um autor, tem o livro dele, Culturas Híbridas, né, onde ele propõe essa ideia de que o mundo estaria, então, culturalmente se desterritorializando, não haveriam mais identidades claramente definidas, né, com fronteiras que você pode identificar, essa base territorial, então, ficaria em segundo plano. Então, ele associa hibridismo cultural com desterritorialização, como se não se pudesse reterritorializar no próprio hibridismo cultural. Né? Quando a gente lembra a América Latina e a construção da nossa identidade, ou pretensa identidade latino-americana, se vê uma série de elementos, né, híbridos aí presentes e formas também de se construir territórios a partir desse hibridismo. O Appadurai também, numa perspectiva cultural, ele usa o termo translocalização como sinônimo de desterritorialização. O mundo hoje não teria mais locais específicos, né, de construção aí de reprodução, né, dos grupos sociais, seriam translocalidades, né, localidades que estão abertas à globalização e que ele denomina de translocalidades. Por fim, a desterritorialização é uma perspectiva filosófica, a visão do Deleuze e do Guattari, em que eles associam muito, aí já é uma visão muito mais do âmbito específico da filosofia, né, associam desterritorialização com linha de fuga, como esse movimento de saída, né, do território, e que eles associam também com a ideia do devir, né, do aparecimento do novo, do efetivamente novo, né, como o momento da desterritorialização. Só que depois eles logo acrescentam de que sempre todo movimento de desterritorialização leva concomitantemente a um movimento de reterritorialização. E aí a gente vai tomar como base alguns elementos do Deleuze e do Guattari também para construir a nossa ideia do que seria a desterritorialização. Agora, fazendo um contraponto, né, tendo então a problemática da desterritorialização delineada para nós, como é que ficariam os conceitos de território que a gente pode identificar por trás desses discursos da desterritorialização? E o que eu chamei do território um conceito múltiplo, né, as múltiplas vertentes de definição do território. Depois, no final, a gente vai fazer uma proposta para ver como é que a gente poderia trabalhar hoje com a ideia de território. Eu identifiquei, nesse momento pelo menos, depois mais adiante eu vou identificar um terceiro, duas formas, então, duas linhas principais de construção do conceito de território. Uma que eu chamei de perspectivas mais materialistas e outra perspectivas mais idealistas. Obviamente que vão predominar as perspectivas mais materialistas, porque o elemento material é imprescindível, né? Quando se fala em território, lembra sempre dessa base material que ele corresponde. Aí nós teríamos pelo menos duas visões, uma, aquela mais simples, do território como espaço material mesmo, sinônimo de materialidade, né, do mundo, ou substrato, né, físico, e aquilo que é fixo. A materialidade do mundo, o território como sinônimo da materialidade do mundo, levaria a pensar numa desterritorialização como aquela do Pierre Lévy, né, que associa com o domínio hoje do mundo virtual e mundo, ou do ciberespaço, né, onde não haveria a necessidade dessa base material. O que é, já de saída, um grande problema, né? Porque você não pode pensar num ciberespaço que paira, né, além ou paralelo ao mundo material, né? A gente tem que discutir sempre uma ideia de que ele está sempre ligado, né, a uma dimensão material. Em algum momento você vai ter que ter essa relação com o mundo, né, material. Então, portanto, já de saída, né, a gente não vai fazer essa visão dicotômica que separa um ciberespaço, uma comunidade meramente virtual e outra comunidade, entre aspas, real. Outra ideia também de território é que associa simplesmente com a distância física, né? Se vê também esses discursos. E aí a desterritorialização é o discurso do fim das distâncias, né? Tem até um livro de uma jornalista, não me lembro bem a formação dela, que trabalha no The Economist, aquela revista inglesa, foi traduzido para o português e se chama O Fim das Distâncias, né? E aí eu associei também com o termo
do nosso geógrafo David Harvey, né, da compressão do tempo e espaço, né, que as distâncias físicas não teriam mais importância na medida em que você pode, através de toda a parafernália tecnológica, né, acessar o outro lado do mundo instantaneamente. Portanto, se o território é distância, né, ela teria se relativizado bastante. E, por fim, aquele mais tradicional de todos, o território como recurso natural ou abrigo. Né? Aí vem toda uma linha que vem da própria biologia, que trabalha também com o conceito de território e que propõe o território a partir da própria territorialidade dos animais, né? Como se o homem também carregasse instintivamente essa necessidade de ter um território, né, no sentido da própria base natural onde ele se reproduz. Uma outra linha, essa já mais ligada a uma ideia relacional, né, já envolvendo de uma maneira mais efetiva as relações sociais que estão aí dentro para construir o território, e não o território como alguma coisa que paira, né, como se fosse um pano de fundo, um palco para ir a sociedade em cima dele se reproduzir, mas como um elemento constituidor efetivo da sociedade, como um elemento que não pode, né, nenhuma sociedade pode ser construída sem essa base territorial, como um elemento constituinte da sociedade. Uma primeira visão mais simples, né, aquela que fala do território como localização econômica, dependência de condições locais, né, toda uma rede de relações que as empresas, por exemplo, necessitam para se reproduzirem. Aí a desterritorialização é aquela ideia que apareceu antes da deslocalização. Vejam que no quadro anterior, né, eu me baseei nele para construir essa sistematização dos conceitos de território. Talvez o mais difundido de todos os conceitos de território até hoje tenha sido esse de espaço de dominação política, né, ou como diz um autor americano, Robert Sachs, espaço de acesso controlado. Né? Todo espaço que tiver um acesso controlado e por isso está controlando processos, né, dinâmicas sociais, se transforma num território. Né? E por excelência o território do Estado-nação seria, né, no mundo moderno, esse grande, né, território como espaço de acesso controlado. E aí, obviamente, a desterritorialização vai aparecer com esse discurso, né, do fim do Estado e das fronteiras. De uma terceira perspectiva, essa de base mais cultural, que eu chamei de território em perspectivas mais idealistas, o território como espaço simbólico, espaço de referência identitária, valor. Né? Alguns autores, não são muitos, mas falam e priorizam essa dimensão cultural do território, o território como um valor, um espaço de referência identitária. Aí a desterritorialização seria aquela do hibridismo cultural, do desenraizamento ou de um espaço multi-identitário. Então, o que está por trás desses discursos, né, o grande problema, eu acho, o grande dilema teórico para nós, é perceber que muitas dessas concepções de território, elas são construídas em cima de dicotomias, né, e que não demonstram essa interação entre elementos que, do nosso ponto de vista, têm que aparecer juntos, como, por exemplo, fixação e mobilidade. Né? Aí a ideia de que o território também pode ser construído no e pelo movimento. Né? Acrescentar esse elemento da mobilidade, que hoje é tão importante, como um elemento também constituidor dos territórios. E não naquela dicotomia que seria o pano de fundo desse discurso, né, que coloca como contraponto a fixação e a mobilidade o espaço e o tempo, como se o espaço fosse o estático, o imóvel, né, o tempo dinâmico, móvel. O espaço estável e imutável, o tempo instável, mutável, e por aí vai. Né? Material e concreto de um lado e material e abstrato do outro, objetos e fixos para o espaço e ações e fluxos para o tempo. Né? Uma dicotomia que aparece muitas vezes como pano de fundo desses discursos da desterritorialização. Para nós, então, espaço e tempo não só são indissociáveis, né? Isso já está mais do que demonstrado, a teoria da relatividade colocando a ideia, né, do tempo como a quarta dimensão do espaço, como também eles são múltiplos. Né? O próprio tempo e o espaço em si são, ou como que é o Nigel Thrift, esse geógrafo inglês, ele não usa nem hífen, ele usa uma palavrinha só para dizer, né, a relação, espaço-tempo. Né? E ele destaca essa visão de que você tem que entender sempre o espaço-tempo como múltiplo, né? Nessa multiplicidade de ritmos que o espaço-tempo incorpora. Uma outra dicotomia que aparece muito também nesses conceitos é aquela que separa a ideia de um espaço contínuo, né, o território como se fosse um espaço sempre contínuo, da continuidade, e o espaço da descontinuidade, que seria então o espaço da rede. O mundo contemporâneo que a gente vive não teria mais essa característica da continuidade espacial, a nossa vida está toda fragmentada espacialmente, e a gente vai amarrar essa nossa vida em termos de uma rede, né, amarrando determinados territórios. Então, a ideia seria de não colocar simplesmente o território de um lado e a rede do outro, né, mais uma vez caindo naquela dicotomia do movimento para a rede, né, da fixação para o território, da delimitação para o território, da ruptura de limites para a rede, do enraizamento para um, do desenraizamento para o outro. Né,
mas trabalhar numa ideia de conjugação dos dois, o que a gente vai chamar então de território-rede. Uma outra forma de você construir o território no mundo contemporâneo, que incorporaria a própria ideia do movimento, né, da mobilidade na nossa construção territorial. Por fim, a dicotomia do que eu chamo do funcional e do simbólico, né? Um território que carrega não só uma importância funcional, mas também uma dimensão simbólica aí presente. E isso a gente encontra nos próprios clássicos que trabalharam com o tema do território, né? Começando pelo próprio Ratzel, lá no final do século XIX, quando ele se referia muito ao território estatal, né? Que era o território por excelência na leitura que ele fazia no final do século XIX, e não é sem explicação, né? Porque ele vivia numa Alemanha que estava em processo de unificação e necessitava dessa unidade territorial para a construção do Estado alemão unificado. Mas ele falava também de uma certa dimensão espiritual que esse território incorporava, né? Da necessidade de você conjugar, ao mesmo tempo, essa dimensão mais material e funcional dele com uma dimensão que ele chamava de espiritual, que também tinha uma importância grande. Depois houve um tempo em que o conceito de território não aparece com grande força na geografia, vai ser retomado lá pelos anos 50 do século XX, principalmente com Jean Gottman. E aí ele fala e deixa explícito que o território não é só sistemas de movimento materiais, mas incorpora também o que ele chamava, numa visão que hoje a gente pode fazer uma crítica também a isso, sistemas de resistência ao movimento, que era uma característica muito mais simbólica. A identidade que você tem com em determinado espaço, né, você constrói aí um sistema de resistência ao movimento, que ele chamava, por essa identificação que você tem, esse caráter simbólico, né, que o território carrega. E, por fim, o Deleuze e o Guattari, aí numa visão mais contemporânea, né, que eles dizem que todo o território é funcional e expressivo ao mesmo tempo, portanto, incorporando as duas dimensões do funcional e do simbólico. E é interessante que, procurando nos dicionários etimológicos, eu fui ver que a própria origem etimológica da palavra território, ela já carrega, ela já traz essa ambiguidade, né, entre a dimensão simbólica e a dimensão mais funcional e material. Território vem tanto de territorium, terra, né, com essa dimensão concreta, pedaço de chão do qual você se apropria, né, como era utilizado no Império Romano, sinônimo de determinadas jurisdições que haviam dentro do Império, como também ele se refere a um outro radical, que é terrio territor, que está relacionado com o verbo aterrorizar, aquele que aterroriza, né, que incute medo. E aí a gente pode fazer uma extrapolaçãozinha aí e pensar que o território também, ao você delimitar, ao criar uma cerca, por exemplo, um muro, né, e dizer isso é meu, você está criando medo naquele que fica alijado do acesso, né, a esse território, ao mesmo tempo que incute uma identidade naquele que está, né, vivenciando efetivamente esse território. Então, é interessante que desde a origem, né, o território carrega essa ambivalência de uma dimensão mais simbólica e uma dimensão mais física e concreta. O que aparece, então, agora como uma terceira possibilidade de construir o conceito de território, que a gente vai tentar desdobrar para efeito do nosso trabalho, é o que eu estou chamando aí de perspectivas, entre aspas, totalizadoras. Esse termo é muito problemático, né, hoje, falar em totalização. Preferível falar em integradora, né, uma perspectiva mais integradora do território. O próprio Milton Santos, né, o nosso grande geógrafo, ele definia território como um sistema de objetos e um sistema de ações, né, na ligação entre fixos e fluxos, né, mostrando que não há essa dicotomia entre a mobilidade e a imobilidade. Os fixos e os fluxos, sistema de objetos, sistema de ações. Uma autora francesa, também geógrafa, Chivalon, ela propõe o território como experiência total do espaço. Esse termo parece um pouco pesado, né? A experiência total do espaço. Aí ela acrescenta o seguinte, que hoje você não tem mais como ter essa experiência total do espaço, um espaço contínuo em que se conjugue a tua vida política, a tua vida cultural, a tua vida econômica no mesmo espaço, né? A nossa vida, às vezes, está fragmentada em termos de espaços, né, que correspondem a uma perspectiva mais econômica, mais política, mais cultural da nossa vida. E ela diz, então, que aí que está o problema, né, que o território hoje estaria, né, se enfraquecendo, porque não há mais a possibilidade de você ter essa experiência total do espaço, ou seja, num mesmo espaço contínuo, né? Ela fala, o território é uma espécie de experiência total do espaço que faz conjugar-se no mesmo lugar os diversos componentes da vida social. Espaço bem circunscrito pelo limite entre interior e exterior, entre o outro e o semelhante. Então, essa ideia de território, né, na continuidade, em que você realiza todas as dimensões da vida no mesmo espaço, estaria em crise. A contribuição que o Deleuze e o Guattari trazem para nós é que você pode construir o território também no movimento, né, quando eles falam que
ao repetir um determinado movimento, no próprio cotidiano, né, você está construindo também um território na mobilidade. Acho que uma ideia bem interessante, que você vai articular em rede, né, determinadas parcelas do espaço, determinados espaços descontínuos, mas você articulando em rede, você está criando uma nova forma, né, uma nova constituição do território, né, funcional expressivo, que pode ser construído pela própria repetição do movimento. E aí o Deleuze acrescenta que não há território sem um vetor de saída do território, mostrando que o tempo inteiro você está se desreterritorializando. O território é visto como um movimento constante, não como algo fixo, fechado, né? Então há um processo, eu acho que essa ideia é muito interessante. Um território que é processo, né? Que é dinâmica, né? Que são relações sociais sendo constantemente reconstruídas. Não há território sem um vetor de saída do território e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte. A proposta, então, que a gente faz de trabalhar, né, com o território, vendo essa ideia de processo como uma ideia fundamental, o território seria um produto do movimento combinado de territorialização, desterritorialização do espaço, isto é, de relações de poder, e aí é importante, né, resgatar essa ideia de que se há um elemento, né, que perdura através de todas aquelas concepções de território, é o que se refere a relações de poder mediadas pelo espaço, né? Construídas no e com o espaço, tanto de poder no sentido de dominação, que é mais concreta, quanto de apropriação, que é mais simbólica. Eu estou pegando aqui os termos do Lefebvre. O Henri Lefebvre propõe distinguir dominação e apropriação, né? A dominação mais ligada a essa dimensão mais concreta e a apropriação a uma dimensão mais simbólica. A questão central, então, seria que as relações de poder mediadas pelo espaço, aqui eu estou tomando um colega nosso da FRJ, Marcelo de Souza, que ele define, né, o território como relações de poder mediadas pelo espaço, mas com uma concepção mais ampla de poder, que inclui a força hoje do que a gente chama de poder simbólico, né? Esse poder que a gente não tem muita clareza de onde que ele está, mas justamente por não ter essa clareza dele, que ele é eficaz, né? Então, acho que na construção do território também passa por aí essa força, né, do poder simbólico hoje, e não apenas esse poder mais material, o poder, né, de colocar um muro, uma cerca e tentar controlar processos sociais por aí. Você pode fazer referências também a território simbolicamente e, com isso, né, mobilizar as pessoas. E também não um território que fica só no macro poder do Estado, mas também ligado aos micropoderes, né, que aí a leitura do Foucault é interessante para a gente entender, né, desde os espaços disciplinares, né, do cotidiano até o Estado-nação, o território aparece em múltiplas escalas. Então, os territórios podem ser mais funcionais ou mais simbólicos, num contínuo, né, que você pode dizer que vai do território mais eminentemente funcional até os mais simbólicos. Claro que no extremo, se você falar de um território que existe meramente na concepção, né, no imaginário das pessoas, você vai ter só territorialidade, a gente pode dizer, e não território no sentido, né, efetivo. Então, pode haver, nessa perspectiva, territorialidade sem território, né? O povo judeu, por exemplo, durante muito tempo, pode-se dizer que vivia em função de uma territorialidade, né, de um imaginário territorial que mobilizava eles, mas sem efetivamente, no sentido concreto, né, ter esse território. Um elemento agora muito importante para nós, aliás, elementos do território são muito importantes, né, para nós identificar esses elementos, porque é aí que a gente vai ver o que mudou nesse mundo globalizado, né? Se a gente levar em conta que o território é constituído sempre por pelo menos 3 elementos, que o Rafessan chama de malhas, nós e redes, a gente vai perceber que ao longo do tempo, um desses elementos se coloca como o elemento mais importante, né? E se a gente fizer uma história, né, das sociedades, vai se ver que o homem tem táticas, né, estratégias territoriais diferentes ao longo do tempo, e que, à medida que a globalização vai se efetivando agora, o elemento rede vai se tornando o elemento mais importante constituidor do território. Só que aqui a gente não está vendo naquela separação, naquela dicotomia, né, de território de um lado e rede do outro. A rede é um elemento constituidor do território. Ora se coloca como um elemento menos importante, ora como um elemento mais relevante. Daí a identificação de 2 lógicas territoriais de controle. Uma lógica zonal, que a gente vai chamar de controle de áreas, né? E lógica reticular, o controle de redes, que hoje seria muito mais importante do que o controle simplesmente de áreas, né? A lógica do Estado-nação é uma lógica de controle de áreas, né? Você tem que criar uma legislação, né, que vale para todo um território, toda uma área, né, bem definida, com fronteiras também bem definidas. O que a gente está chamando de lógica reticular é, na verdade, né, a importância aí do controle dos fluxos e do controle dos polos de conexão, né? Então, hoje, uma outra forma da territorialização se realizar através
que a gente está chamando de territórios-rede. O Bonnet-Maison, que é um autor, um geógrafo francês, ele vai dizer que um território, antes de ser uma fronteira, é primeiro um conjunto de lugares conectados a uma rede de itinerários. A territorialização engloba, ao mesmo tempo, aquilo que é fixação, enraizamento, e aquilo que é mobilidade. Em outras palavras, tanto os itinerários quanto os lugares. Portanto, ele não está fazendo a dicotomia, né, entre essas duas dimensões. E aí a gente pode identificar, primeiro, em relação aos territórios-zona, territórios-zona mais tradicionais e territórios-zona modernos. Né? Nas sociedades tradicionais se encontra também uma lógica mais zonal de constituição de territórios. Esses territórios-zona partiriam, né, do controle de processos sociais, através do controle de zonas e limites ou fronteiras. Domina o elemento zona ou área, né, e não o elemento rede. Prioridade é a estabilidade, identidade, por exemplo, ou a fixação e enraizamento. Podem ser mais funcionais ou mais simbólicos, e o exemplo clássico, o território estatal moderno. Os territórios-rede, tem vários autores aí que trabalham, né, com o conceito. O Bourdain fala que sempre houve territórios descontínuos. Os dos comerciantes, os das peregrinações e de suas igrejas e romarias, territórios-rede que hoje dominam, dando um outro significado aos recortes tradicionais, sobretudo aos recortes políticos. O território-rede seria, portanto, né, um território descontínuo, marcado pela mobilidade em que predomina o elemento rede, ou seja, o controle dos fluxos pelo controle das redes, ou dos pontos de conexão. O Marcel de Souza ele faz uma análise interessante do narcotráfico, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, e ele coloca como exemplo típico de território-rede o território do narcotráfico dentro da cidade do Rio de Janeiro. Você tem, ao mesmo tempo, uma lógica de controle de áreas, né, uma determinada facção do narcotráfico controla a área de uma favela inteira, né, Rocinha, por exemplo, no sul, e uma outra lá na zona norte do Rio. Mas ele amarra isso em rede. E o ponto, né, de conexão principal pode estar lá dentro do presídio de Bangu, né, onde ele controla, né, através do celular, por exemplo, né, a grande parte desse território-rede. Então, vejo como se torna complexa, né, essa territorialidade na forma de domínio concomitante de áreas e de redes, né, conjugando esses elementos que a gente está chamando, então, de território-rede. Eles podem ser, portanto, território-zona, uma favela, por exemplo, articulado em rede. Né? É uma questão de escala. Né? Se você olhar, a favela em si é um território-zona. Né? Às vezes até com um muro, lá no caso da Rocinha, um muro que separa da floresta da Tijuca, né? Ou que separa do Vidigal, aquela área, né? Quando tem a rixa entre os grupos, as facções do narcotráfico. E se você olhar numa outra escala, a escala do município do Rio de Janeiro inteiro, você vai encontrar ali o território-rede, né? Constituído como muito mais evidente. Por isso que eu chamo aí de uma questão de escala, né? Você mudando a escala, você vai estar mudando também a percepção do tipo de território que está sendo articulado. E aí tem vários exemplos hoje, né? As empresas transnacionais se organizam na forma de territórios-rede, a gente pode dizer. Né? Existem os territórios-rede do narcotráfico, do terrorismo globalizado e os territórios-rede que a gente vai ver depois com mais detalhe, das diásporas de imigrantes. Né? Um exemplo, né? Esse eu não trabalhei muito, mas alguns elementos eu trago aqui para vocês, para a gente pelo menos visualizar um pouco, né, o que seria o território-rede do terrorismo globalizado. Vejam que eu já coloco aí, né, uma distinção entre o que eu estou chamando de múltiplos territórios, são uma multiplicidade, né, de formas territoriais que se manifestam no mundo contemporâneo, desde aquelas formas mais tradicionais, passando pelo território moderno por excelência, que é o território do Estado-nação, e chegando a esses territórios-rede mais flexíveis. Né? E é interessante que o terrorismo globalizado, e talvez por isso que ele seja tão eficaz, né, ele faz uso de toda essa multiplicidade de formas territoriais que o mundo contemporâneo manifesta. Desde a caverna na montanha, né, do Afeganistão, que seria talvez o território mais, né, entre aspas, primitivo do homem, né, a caverna como abrigo, né, só que, é claro, não é uma caverna qualquer, é uma caverna ligada na internet, né, altamente conectada ali nos circuitos da globalização. E, ao mesmo tempo, né, ele tem lá os campos de treinamento, que são território-zona, né, que ele tem que ter um domínio sobre uma área para fazer ali o campo de treinamento. Tem células, né, da rede da Al-Qaeda em casas de classe média em grandes metrópoles, né, territórios que você, olhando, né, não tem a menor ideia de que tem aquela função. Territórios, por exemplo, portanto, não específicos, né, de um determinado uso. E também o próprio Estado-nação, ainda que sejam estados fragilizados. Né, o Afeganistão, a Somália, o Sudão, né, que são estados em conflito, né, e relativamente fragmentados. Mas se utiliza também, né, da estratégia moldada e dos benefícios, né, que podem ser oferecidos por esse território do Estado-nação. Veja que é uma articulação extremamente complexa de múltiplos tipos de território para formar aquilo que a gente pode denominar do território-rede, né, do terrorismo globalizado.
tal como o próprio narcotráfico que a gente falou antes. Então aí, o que eu estou chamando de multiterritorialidade seria essa articulação, né, simultânea ou sucessiva de múltiplos territórios, criando outros territórios rede, através de redes de informação, via internet, por exemplo, no caso do terrorismo, o capital com investimentos em bolsa, né, de mercadorias, investimentos no tráfico de diamantes em Serra Leoa, por exemplo, que também está articulado com o grupo da Al-Qaeda, já está aprovado, e no fundo, então, territórios altamente flexíveis, né, que são retrabalhados na forma de território-rede o tempo inteiro. Alguns até preferem nem usar o termo rede, né, preferem usar o termo rizoma, né, que é um termo que o Deleuze e o Guattari também gostam muito, que é aquele, né, porque a rede ela sempre passa um pouco a ideia para a gente de uma certa hierarquia. Já o rizoma não tem hierarquia, pode brotar em qualquer canto, né, aquela raiz que vai para baixo da terra e brota aqui, brota lá, e a Al-Qaeda é um pouco isso, né, ela tem um funcionamento meio rizomático aí na superfície do planeta. Então aí vem o conceito que a gente está propondo, né, de multiterritorialidade. Aquilo que muitos então chamam de desterritorialização, a gente prefere denominar de multiterritorialidade, a vivência concomitante, né, de múltiplos territórios. Mais do que sobre a desterritorialização, o mundo vive hoje sob o domínio de novas formas de territorialização, como os territórios rede e da combinação de uma multiplicidade de territórios que permite falar na vivência de uma multiterritorialidade. A possibilidade que sempre existiu, mas nunca nos níveis atuais, especialmente com a compressão do espaço-tempo, né, nessa visão que o Harvey coloca para nós, de experimentar simultânea ou sucessivamente diferentes territórios, reconstruindo constantemente o nosso. Mais à frente eu vou colocar algumas formas, então, dessa multiterritorialidade também se manifestar, que é um trabalho que eu ainda estou desdobrando. Aqui um exemplo, né, dessa multiterritorialidade no sentido mais tradicional. Seria uma multiterritorialidade por encaixe, né? Que dentro da lógica do Estado-nação, da lógica territorial moderna, você tem, né, obrigatoriamente você vivencia, né, ao mesmo tempo múltiplos territórios no sentido de que você está dentro de um pequeno território, a nível, por exemplo, de uma propriedade privada, né, dentro do território municipal, do controle, né, do município, de um Estado da Federação, do Estado-nação e hoje até, né, numa escala mais ampla, no caso da União Europeia, né, de uma escala supranacional. Então são territórios zona encaixados, né, ele poderia dizer, um dentro do outro, né, lembrando um pouco também a ideia do Yves Lacoste, quando ele fala em espacialidade diferencial, em que diferentes escalas, né, vão se articulando, só que nesse caso aqui, claramente encaixados. Eu coloquei aqui um exemplo que coloca um complicador, na medida em que esse encaixe também não é assim tão, né, mesmo que você trabalhe só com a lógica do território zona, não é assim tão claro. Por exemplo, essas fazendas na fronteira seca, né, entre o Brasil e o Paraguai, vocês têm aí um grande proprietário de soja, que tem a mesma propriedade dos dois lados, só aquele marco ali da fronteira, então você tem dois territórios, né, nacionais e a mesma propriedade dos dois lados. Embaixo, um dos maiores áreas do Mato Grosso do Sul, perto de Ponta Porã, que também tem um lado no Paraguai e outro lado no Mato Grosso do Sul. No Uruguai e no Paraguai você tem exemplos, né, dessas grandes fazendas que se estendem pelos dois lados da fronteira. Aqui um exemplo interessante, que é como que alguns grupos, eles recorrem a certas estratégias, né, para irem além ou reconstruírem uma lógica que é imposta para eles. O caso dos índios é muito interessante, né, na área de fronteira, porque é imposto para eles, pela lógica do Estado-nação, o tipo de reserva fechada, né, um território zona, com um limite claramente definido, e eles têm que ficar ali dentro, né. Só que a lógica, né, territorial do indígena é outra, e muitas vezes a mobilidade é um elemento central para eles. Muitos são nômades, ou eram nômades. Então, como é que eles vão conseguir ficar fechados numa territorialidade imposta pela lógica, né, estatal desses territórios zona que a gente está falando? Então, o que eles fazem? Eles constroem redes. Eles constroem o território rede deles, né? Ligando, por exemplo, uma reserva no Mato Grosso do Sul com uma reserva no Paraguai, né? Então, eles caminham, passam 2, 3 meses no Paraguai, 2, 3 meses no Brasil, índios do mesmo grupo étnico, né, que ficam passando a fronteira o tempo inteiro, né, convivendo com seus semelhantes aí dos dois lados da fronteira, ignorando então a fronteira nacional. Claro que isso aí vai gerar uma série de problemas, porque eles vão ser também utilizados, né, pelo narcotráfico, por várias outras, né, contrabando aí na fronteira, porque eles fazem esse percurso sem, né, maiores problemas. E aí vocês veem que só tem uma grande reserva lá no Pantanal, acho que é dos índios Cadivel, aquela grande que aparece mais ao norte, né, que tem uma área bem mais extensa. As demais são muito pequenas, só coloquei o triângulo ali, porque não dava nem se fosse colocar o território efetivo que eles têm, é muito pequeno. E a gente sabe de toda a problemática, né, que está envolvida nessa área recentemente.
Uma outra dimensão da multiterritorialidade é aquela que a gente pode associar com o que alguns autores chamam, né, do hibridismo cultural contemporâneo, essa mescla de identidades que o mundo contemporâneo nos permite, né? Claro que aí você pode ter múltiplos grupos culturais, né, convivendo em bairros distintos, como é o caso aqui da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma cidade, né, que não é muito grande, mas que já manifesta essa diversidade étnico-cultural importante. Tem uma mesquita ali de muçulmanos, né, num bairro da cidade, e logo adiante tem um bairro paraguaio, muitos migrantes paraguaios que vivem nesse bairro, criaram essa praça que aparece aí embaixo, tem a capela da padroeira do Paraguai, Nossa Senhora de Cacupé, e esse monumento, né, que fica a bandeira do Paraguai ali colocada. É interessante que os paraguaios, nessas áreas de migração para dentro do Brasil, eles são meio que ignorados. A gente chegou lá na prefeitura de Dourados, nesse trabalho que a gente fez, e a gente indagava, né, pela presença dos paraguaios do lado de cá. Eu tinha primeiro trabalhado com os brasileiros do outro lado da fronteira e estava interessado em saber o fluxo contrário também, como é que se dava, né? E na prefeitura, nenhuma secretaria disse para nós que não existia paraguaios na cidade, né? Como se eles fossem, né, por pertencerem, né, serem descendentes de indígenas e serem vistos sempre de uma maneira, né, preconceituosa, muito negativa, né, são meio que obscurecidos aí dentro da sociedade da região. Então, mas ao mesmo tempo é uma presença importante que mostra que há essa multiplicidade, né, de territórios ou de territorialidades dentro de cidades médias e que permite construir, então, há um potencial aí para se construir uma multiterritorialidade no sentido cultural. Não quer dizer que ela efetivamente exista, né, mas existe essa multiplicidade de territorialidades que, né, para aquele que tem uma abertura para, né, vivenciar essas múltiplas territorialidades, pode construir. Ali em cima eu coloquei um monumento na entrada de Ponta Porã, né, que tem o tererê e o chimarrão ali conjugados como uma identidade da cidade. Bom, um exemplo interessante para a gente pensar essa ideia, né, da multiterritorialidade é o movimento das diásporas, né, hoje no planeta. E eu achei interessante esse exemplo porque eu encontrei uma série de autores que diziam que o migrante em diáspora é um migrante desterritorializado, né, usavam muito o termo desterritorialização para identificar, né, o movimento da diáspora como um movimento desterritorializado. E eu acho que é um verdadeiro laboratório hoje para a gente entender isso que a gente está chamando das novas territorializações, né, em curso no mundo contemporâneo. As diásporas, na definição, né, no termo diáspora, que vem do grego espeiro, que significa dispersão, o elemento, né, da dispersão espacial, essa característica é extremamente importante. Por isso que, né, ela vem associada aí com o debate sobre territórios-rede, que eu acho que é bastante interessante para a gente, numa perspectiva geográfica, fazer uma leitura também das diásporas, né? Os autores dizem que para ser uma diáspora de imigrantes tem que ter uma origem a partir de conflitos ou crises agudas. Então não é qualquer migração internacional que vai automaticamente se transformar em diáspora, né? Muitos dizem que o brasileiro, por exemplo, hoje migrando pelo mundo, não configura ainda uma diáspora, né? Por exemplo, não existe essa longa duração dos vínculos na dispersão, várias gerações, né, de imigrantes. Deve existir também uma forte organização em rede dos grupos dispersos, com rica vida associativa, né, política, econômica e cultural. Uma forte consciência identitária, étnica ou transnacional, né, aquilo que o Said chama de geografias imaginárias, né, você tem uma referência simbólica sempre a um território de origem, mesmo que a tua relação primeira não seja com ele. Isso é outra característica importante também da diáspora, né, o caráter multipolar da diáspora. Você tem, às vezes, veio da Índia, né, ou veio da China, o grupo migrante, mas não obrigatoriamente é com a China ou com a Índia o principal laço que esses grupos mantêm. Às vezes é mais com o migrante que já está há muito tempo na Europa, né, se ele está nos Estados Unidos, a relação maior pode ser com o migrante que está na Europa e não com a própria Índia ou com a China. Isso é outra característica que, né, é colocada pela maioria dos autores na definição de diáspora, o caráter multipolar. E contatos reais ou imaginários com esse território de origem. Imaginário eu estou colocando aqui no sentido de fazer referência, né, simbólica a essa origem onde ele saiu. A multiterritorialidade, então, poderia ser, né, um elemento a ser considerado para entender a diáspora, na medida em que elas têm um caráter multiescalar, né, uma multiplicidade de poderes desde o nível local, o domínio de um bairro, por exemplo, uma Chinatown, né, dentro de uma grande metrópole mundial, ao mesmo tempo que está articulado, né, com o Estado-nação, onde os migrantes estão localizados, né, tem uma relação com o país de origem ou com outros países onde o migrante também está localizado, do mesmo grupo, né, étnico, cultural, e poderia-se dizer, né, que existe uma consciência global também da diáspora,
na própria escala global, ela também tem, às vezes, muito mais no imaginário do grupo, essa perspectiva, essa ideia de que você pertence, né, a um grupo que está efetivamente difundido no mundo inteiro, né, globalizado. Então, existiria também essa consciência global, né, que alguns já estão falando que poderia desencadear, né, uma ideia a partir dos grupos de imigrantes em diáspora, né, de uma futura cidadania global. E a Índia, por exemplo, é um país que já se alertou para isso, né, e criou a figura do indiano não residente, dando uma série de direitos, né, para esses indianos da diáspora, claro que aí com o objetivo também de trazer investimentos, são grupos bastante, né, grande parte deles bastante ricos, trazer esse dinheiro também para ser investido na Índia sem problemas, mas de qualquer forma criando essa figura, né, e outros países também estão já discutindo essa possibilidade de construir, né, essa figura do cidadão, né, não residente no país. E elevada conectividade, né, que a gente chama de coesão na dispersão, conexões espaciais efetivas e potenciais entre os diferentes espaços do grupo migrante. Essa multipolaridade, então, da diáspora, o fato de ela ter múltiplos polos, né, na superfície do planeta, faz com que a gente fale em espaços que têm uma certa equivalência entre si e que se transformam, uma ideia muito interessante de um geógrafo francês, o Mamang, que ele fala em trunfos espaciais do migrante em diáspora. Se ele tem um problema no país onde ele está localizado, ele pode recorrer, né, ao seu semelhante aí que está num outro país em que não está em crise, né? Então ele tem um trunfo espacial na mão na medida que ele pode recorrer, né, a grupos em países diferentes, dependendo do momento e da circunstância que ele está vivenciando. Ele chamou isso de trunfo espacial. E também o caráter, né, multi-identitário, que por envolver essa multiplicidade de espaços, né, que pode aparecer aí nas comunidades em diásporas. A partir desse exemplo, então, e dos outros que a gente já tinha visto, dá para perceber que se identificam aí algumas diferenciações nesse processo de construção da multiterritorialidade. O primeiro, que eu chamei de sobreposição de território-zona, né, através do encaixe desses territórios, lembrando aquela ideia da espacialidade diferencial do Lacoste, mas que seria, talvez não fosse tão adequado utilizar o termo multiterritorialidade para esse exemplo, né? Talvez fosse mais interessante, efetivamente, utilizar o termo para isso que a gente está chamando de multiterritorialidade por articulação de território-zona em territórios-rede, seja de maneira simultânea ou sucessiva. Simultânea na medida em que você, hoje, né, pode agir à distância, né, o fenômeno da teleação, né, e com isso construir territórios através dessa, né, possibilidade de intervenção, né, ou de ação à distância. Eu acho que é um elemento que a gente tem que começar a pensar, né, nesse tipo de articulação territorial possível, né, como, por exemplo, empresários que podem exercer uma parte do controle das suas empresas, né, mesmo não residindo na área em que ela está localizada. E o outro fenômeno, que talvez seja tão importante quanto esse, né, a possibilidade, com essa mobilidade intensa, né, das pessoas no mundo contemporâneo, de construir também uma multiterritorialidade no sentido de articular esses territórios-rede de uma maneira sucessiva, né, via intensificação da mobilidade física. Então, um exemplo que eu coloquei aí é o do que o Rick Beck chama de topoligamia, que é um termo muito curioso, né? Você casar com vários lugares, né? O topolígamo seria aquele que está casado com vários lugares. Ele dá o exemplo de uma alemã que ela tem 2 residências ao longo do ano. Ela passa 6 meses no Quênia e 6 meses na Alemanha, né? A vida dela se constitui dessa dupla, né, espacialidade. E ela se sente, né, identificada e tem relações muito fortes tanto num espaço quanto no outro. Ele está denominando isso uma topoligamia. Seria, então, um exemplo de multiterritorialidade para a mobilidade física, né, para o deslocamento efetivo. E aquilo também que o Bauman chama de turistas, né, no mundo contemporâneo. Aqueles que estão em constante mobilidade e que têm um controle efetivo sobre essa mobilidade. Quer dizer, não vão para qualquer lugar também. Não uma mobilidade para qualquer lugar, quer dizer, constrói um território-rede na medida que estão sempre frequentando os mesmos espaços, né? Um globetrotter da globalização hoje pode dizer que um grande executivo, né, que está sempre frequentando os mesmos restaurantes, os mesmos hotéis, né, em vários lugares do mundo, mas constrói aí, então, de certa forma, né, a gente poderia dizer, um território-rede a nível global. Eu coloquei aí, então, esse exemplo, né, que eu chamei de usufruto de territórios comuns ou funcional e simbolicamente semelhantes, a burguesia global, e usufruto de múltiplos territórios funcional ou simbolicamente distintos, como o exemplo do microterrorismo e alguns membros de diásporas. Aí eu coloquei, agora já encaminhando para uma conclusão e problematizando, né, algumas coisas, alguns elementos aí que ficaram, retomando a própria ideia
da desterritorialização que a gente colocou no início, também é importante perguntar para quem é essa multiterritorialidade, né, contemporânea, que com tantos grupos sociais lutando pelo território mínimo, pode-se dizer assim, né, não tem nem o território mínimo, né, um territóriozinho para a sua sobrevivência cotidiana. Né, e coloquei aí os exemplos dos indígenas, dos brasiguais sem terra, mais um exemplo aí, nessa área que eu fiz um trabalho na área de fronteira, e que eu coloquei ali desterritorializados entre aspas, né, porque na verdade nenhum ser humano é completamente desterritorializado, sempre algum território você tem que ter, né, até o sem-teto, né, naquela noite ele está defendendo aquela marquise, né, ou aquela ponte ali para, né, como seu território naquela noite. Então acho que não há como você imaginar uma situação de você ficar completamente, né, desterritorializado. A territorialização como um movimento sempre, né, concomitante. E eu vou chamar isso de territorialização precária. Eu acho que é um termo que a gente pode utilizar ao invés de desterritorialização. A precarização, né, da territorialização humana hoje talvez seja um processo, um nome, né, uma denominação mais interessante para a gente entender. E aí eu puxei o José de Souza Martins, quando ele fala que, rigorosamente falando, não existe exclusão, existe contradição, existem vítimas de processos sociais, políticos e econômicos excludentes. Existe o conflito pelo qual a vítima dos processos excludentes proclama seu inconformismo e sua reivindicação corrosiva. Rigorosamente falando, portanto, não existe desterritorialização, porque simplesmente não há homem sem território, mas diversas formas extremamente precárias de territorialização. E são os precariamente territorializados que vêm sendo objeto cada vez mais também de processos de reclusão territorial. Ou seja, pode-se estar desterritorializado tanto na mobilidade, na extrema, quanto na imobilidade. O que importa aí é quem é que está controlando esse território. Né? Você enclausurar pessoas, né, dentro de um gueto, por exemplo, quem efetivamente, né, vai exercer o controle sobre isso não é quem está lá dentro de situação extremamente precária. Né? Então, acho que é interessante pensar também que você pode desterritorializar, né, na própria imobilidade, não simplesmente, como hoje é muito em voga no discurso de que a mobilidade que é o elemento desterritorializador. E claro que sempre vai ter que se associar isso com o grupo, né, ao qual você está se referindo, a classe social, o grupo cultural. Eu coloquei no final, né, a passagem ainda para pensamento também um pouquinho positivo, né, da desterritorialização às multiterritorializações alternativas, territórios alternativos na globalização, a efetiva apropriação dos espaços numa multiterritorialidade mundialmente articulada. Eu acho que o movimento do Sem Terra é também um exemplo dessa possibilidade de se articular em múltiplas escalas, né, ou numa territorialidade mais múltipla. Os zapatistas também no México, não é um exemplo que a gente pode colocar dessa. E, finalmente, aí o Deleuze colocando essa afirmação que eu acho extremamente importante. É verdade que o capitalismo manteve como constante a extrema miséria de 3/4 da humanidade. Pobres demais para o endividamento, numerosos demais para o confinamento. Né? E aquela questão da reclusão territorial e da dificuldade hoje de você imaginar, né, um mundo com essa massa de, entre aspas, excluídos, né, você controlando a mobilidade e a expansão desses grupos pelo planeta. Aí ele fala, o controle não só terá que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas também a explosão dos guetos e das favelas. E aí, para não concluir, e fazendo propaganda também do meu livro, O Mito da Desterritorialização, territorialização e desterritorialização, como território e rede, espaço e tempo, não podem ser dissociados. A grande questão hoje não é a desterritorialização, mas o reforço lado a lado da efetiva multiterritorialidade para uns poucos, a elite globalizada, por exemplo, a reclusão territorial para outros e a territorialização precária e luta pelo território mínimo para tantos. Muito obrigado. Eu queria dizer para vocês também que eu toquei aqui em vários temas, né, tentei fazer uma síntese de um trabalho que é extremamente grande. Esse livro aí tem, né, um trabalho de muito tempo que eu desdobrei, vários temas, né, ainda estou em início de trabalho, essa reclusão territorial que eu estou começando agora, e são quase 400 páginas de trabalho que tentei fazer uma síntese muito rápida de alguns pontos aí para vocês.
Oi, boa noite. Meu nome é Rafael. Você tocou em diversos grupos na sua apresentação e mostrou basicamente alguns grupos que poderiam ser considerados como minorias. E a questão de território tocando algumas minorias, os exemplos práticos, indígenas, os brasiguaios. E a dúvida que ficou para mim eu fiquei pensando em mim mesmo como um indivíduo. Aí eu não entendi direito se eu sou o nó da rede ou se de fato o meu espaço é aquilo que eu estou caminhando. Mas eu, como uma pessoa assim, numa cidade grande, vivendo numa cidade grande, com basicamente nenhuma identidade de grupo, eu não me encaixo em nenhuma minoria, não sei se eu faço parte da maioria, tampouco. Então eu fico meio, como indivíduo, eu fico meio perdido nessa história de território. Eu não sei qual é o meu território efetivamente. Eu sei que eu tenho a liberdade, como eu já fiz, de morar em outro país, de morar em outro lugar. E depois você tem aquela ideia de voltar para casa e voltar para aquele lugar de onde você veio, onde você nasceu, basicamente. Mas o que eu queria levantar é essa questão do papel da participação do indivíduo dentro dessa ideia de território, a relação do indivíduo e não de um grupo com o território. Rafael, você tocou num ponto muito importante que eu acho que é necessário a gente fazer uma distinção entre o nível individual da territorialização, né, e o nível mais, entre aspas, social ou de grupo, né? E com certeza aí tem uma distinção muito importante, que os psicólogos, por exemplo, têm um papel importante em trabalhar e tentar articular essa ideia do território individual. Eu participei há pouco tempo de uma mesa redonda lá na UF com o pessoal da psicologia, e eles têm vários grupos hoje trabalhando, tem inclusive um grupo de pesquisa intitulado Território e está ligado ao estudo nas prisões, né? E aí o indivíduo é um elemento central, né? Claro que também estão trabalhando com minorias, né? O presidiário, nos manicômios, né? Um pouco no trabalho dos espaços disciplinares do Foucault, que passa muito essa ideia, né, de um território individualizado, a necessidade do mundo moderno de criar territórios individualizados, né? O espaço disciplinar é por excelência um território individualizado, né? Cada indivíduo no seu local. Uma classificação e um controle que se dá a nível de cada indivíduo. Mas é óbvio que para um indivíduo como você, né, o eu me colocando, né, nessa história, mesmo assim eu acho que dá para a gente fazer algumas especulações, e eu fiz um pouco isso quando eu morei há 2 anos atrás em Londres, e no livro eu faço um pouco esse relato também em determinado momento, de como que eu construí o meu multiterritório, poderia se dizer assim, né, dentro de uma cidade globalizada como Londres. E como que algumas pessoas não constroem essa multiterritorialidade, mesmo tendo essa possibilidade, né, numa cidade extremamente diversificada, talvez uma das mais globalizadas em termos étnicos, né, culturais, como é Londres. Então, o fato, e que eu tinha comentado aqui também naquele exemplo do Mato Grosso, o fato de uma cidade oferecer essa diversidade territorial não quer dizer que as pessoas que estão ali vão vivenciar essa multiplicidade, né? Muitos, até o contrário, por terem essa multiplicidade do seu lado, se fecham. Tem muitos ingleses saindo de Londres hoje porque dizem que não é mais uma cidade inglesa, né? E vão preferir morar ou na área que era, né, antigamente uma área rural, ou pequenas cidades do interior. Então, acho que a nível individual a gente vai construir um território a partir de vários referenciais que a gente traz, né, todo o nosso legado. E é interessante que você pode mapear isso, né? A gente pode parecer que você falou que não tinha território, mas eu acho que você pegar e colocar num mapa, né? Pode ser um mapa mental mesmo, não precisa ter nenhum rigor cartográfico, mas você colocar no mapa, eu faço isso às vezes com meus alunos, até no primeiro dia de aula, em algumas disciplinas, eu peço para eles fazerem esse mapeamento do percurso cotidiano que eles desdobram. Um pouco naquela linha que o Deleuze fala do território construído na repetição do movimento, né? Então, qual é esse espaço que você repete, né, esse cotidiano, essa circulação cotidiana que você repete? Isso é uma forma de territorialização, né? Mesmo que você não se identifique com esse território. Pode ser um território meramente funcional. Você está se deslocando, né? Um território para você sair de um ponto e chegar no outro, né? E aí você constrói o que eu chamo da integração de territórios através das redes, né? Você teria a possibilidade de identificar a tua casa, né, e a universidade onde você trabalha ou estuda, ou o teu trabalho lá do outro lado. Alguns no Rio de Janeiro fazem deslocamento de 50, né, 60 quilômetros no dia a dia para construir esse território rede, digamos assim. Então, acho que é possível, né, por aí, começar a pensar o que seria um território a nível individual, que com certeza vai ser sempre um território rede,
né? Se até os indígenas lá naquela visão mais tradicional, né, acabam construindo, sendo obrigados a construir um território rede, né, no mundo que a gente vive, nas cidades, né, mais globalizadas que a gente vive, com certeza essa ideia também vai estar presente. Eu acho que você pode pegar da tua experiência pessoal mesmo e fazer essa articulação, né, vendo quais são esses territórios que você repete, né, no cotidiano, e que vai sendo articulado na forma de diferentes redes que vão sendo partilhadas. Alguns de ordem mais estritamente econômica, né, ou funcional, e outros mais da ordem da tua identificação como pessoa. Porque é impossível você não ter identificação com algum espaço. Mesmo que você odeie a sua casa, vai ter um outro espaço que você vai, um barzinho lá que você frequenta, que é o teu território, de certa forma, né? Que você se identifica com ele, com seus amigos que estão ali, né? É um espaço de referência, né, para a tua identidade. Então, eu acho que todos nós temos, né, temos que ter espaços de referência para construir as nossas identidades. Não há nenhuma identidade, né, que paire completamente acima dessa base territorial que a gente constrói, né? Por isso que eu sempre estou enfatizando essa necessidade de se trabalhar, né, com uma ideia de território que envolva, né, sempre as relações sociais e nenhuma relação social, né, alienada fora dessa dimensão territorial. Professor, boa noite, me chamo Claudenir, e eu estive pensando se não é um pouco contraditório você dizer de território frágil, né, no caso, e depois você colocar espaços físicos como as favelas do Rio e ser controlado pela rede, ou seja, de uma para outra, ou do próprio presídio. E você sabe que não é aí que termina ou que está, de fato, o tráfico. Eles são só laranjas, né? E aí? Eu dei como exemplo uma determinada, pode-se dizer assim, fase ou escala, né, da organização do narcotráfico. Obviamente que ele não se restringe a essas escalas que eu me referi, né? Foi só como um exemplo para mostrar como que se articulam a nível, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, no nível municipal e no nível local com a favela, né? Mas é óbvio que as articulações são a nível global, né? E você tem N grupos, né, interferindo, e o tráfico de armas e toda uma outra série de redes que vão estar aí se compondo para você entender essa multiplicidade dessa organização territorial ou territórios rede, né, do narcotráfico. Tá? Mas, em hipótese alguma, eu me restringi, reconheceria, né, que o narcotráfico se organiza só nessas escalas, em hipótese alguma. Né? Então, acho que para fazer um estudo efetivo, né, eu não fiz, mas estou tomando como referência autores que fizeram. Né? O próprio trabalho do Marcelo de Souza, esse autor que eu citei, que não sei se você conhece o trabalho dele, ele faz uma análise interessantíssima desde o nível local da favela até a articulação ao nível global, né? Com todos os agentes que intervêm, com todas as formas de articulação, né? Em hipótese alguma fica restrito só, né, a essa. Isso é outra característica, né, da territorialização contemporânea. Você nunca pode, numa delimitação estreita, né, entender todo o processo, porque ele está sempre articulado num nível, né, mais ou menos, né, um nível global. Então, eu acho que essa passagem, né, de uma escala para outra o tempo inteiro é fundamental para entender os processos. Então, se você buscar na Revolução Industrial, formação capitalista, foi uma desterritorialização simbólica, política, cultural, que deu origem a que uma minoria se beneficiasse de uma maioria completamente desidentificada, né? Sai do campo, é jogado em quartos nas fábricas que começam, né? E como a gente continua numa sociedade cada vez um capitalismo mais selvagem, eu me preocupo um pouco se nós não estamos fazendo uma confusão entre território, desenraizamento do próprio corpo, entendeu? E quantas pessoas têm a possibilidade de ter uma compreensão como os poucos que estamos aqui? E onde fica essa maioria que está se perdendo em horas em games, onde ela acha que ela não tem mais corpo, que ela virou né? Nós tivemos o Ivan Capelato aqui outro dia, que disse que é uma juventude sem identidade. Nós estamos vendo ele perguntar da identidade dele. Então, eu acho um assunto ligeiramente perigoso, né?
onde fica tudo isso dentro de um capitalismo selvagem, e se essa minoria não vai realmente virar cada vez minoria a minoria, né? E o resto em guetos, tribos, sendo que o bem comum, onde fica? Você levantou uma questão extremamente importante. Eu coloco desde o início do meu livro, no primeiro capítulo, né, uma alusão a trechos do Marx, em que ele coloca claramente, ele não usa o termo, obviamente, naquela época, né, desterritorialização, mas é o primeiro grande movimento, né, talvez o mais radical, né, de desterritorialização e, ao mesmo tempo, reconstrução do território em outras bases, né, foi esse momento da liberação, né, do trabalhador do campo, indo como simplesmente vender a sua força de trabalho na cidade. Então, eu acho que esse é um momento chave, né, para se entender esse processo que se radicaliza hoje com essa maciça, né, exclusão entre aspas aí, porque, como diz o José Souza Martins, é sempre uma inclusão precária, né, precaríssima, mas é sempre alguma inclusão, sempre algum laço, né, social ainda permanece. E, com certeza, esse é um longo caminho, né, dos processos de desreterritorialização. O Deleuze e o Guattari, no Anti-Édipo, eles colocam isso de uma maneira bem clara, né? E eles mostram, inclusive, a ambiguidade do próprio Estado nessa construção de destruição e reconstrução de territórios, né? Ele atua como um agente desterritorializador e reterritorializador ao mesmo tempo, né? Aliado com toda a força do capitalismo, né? O problema hoje é que você não tem mais essa base, né, estatal com a força que ela tinha no passado, e a grande empresa transnacional cada vez mais dando as regras mundo afora, né? E aí fica esse grande gap entre uma organização territorial em rede, que é a da empresa, e que atua globalmente, e que inclusive faz leis a nível global, né, porque ela já tem formas de gestão, né, planetarizadas, e a lógica do Estado-nação que ainda funciona naquela forma de uma zona específica de uma área e tenta controlar ainda processo ali dentro, né? Então, acho que essa grande contradição entre a lógica, né, territorial da empresa e a do Estado jogam aí uma questão fundamental. Agora, você acrescentou aí, a tua questão abre para uma série de outros debates, né, a questão do próprio corpo, né, que eu não ousaria entrar aqui porque não é muito a minha seara, mas pegando de novo o Deleuze e o Guattari, eles dizem que o primeiro território é o do corpo, né? Quer dizer, eles fazem uma amplitude tão grande, né, para o conceito de território, que o próprio corpo pode ser um território, né? Então, você teria aí essa discussão toda, né, e que está sendo desterritorializado também, né? As formas que você tem de e perdendo, e a questão da identidade, né, territorial hoje, a construção dela, que vocês vão ter aqui no próximo encontro, né, vai ter essa discussão específica, né, da identidade cultural e do multiculturalismo, com certeza vão aprofundar esse debate, né? Você pode dizer hoje efetivamente que há um processo de, não sei se daria para falar assim, mas entre aspas, de desidentificação, né, dentro da sociedade. E tem um processo interessante que eu acho que vale a pena lembrar, que é o fato de que, como o Estado-nação, que era a grande referência, né, territorial para você construir identidades, né, durante um longo período